Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos à live da Igreja Vida Plena. Espero que o dia de vocês tenha sido bom, mesmo que não foi, mesmo que teve atritos por conta da quarentena. Nós estamos hoje reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor, para ter um momento em comunhão, mesmo que um em cada casa. Aleluia. O teu fogo. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver.
Graça e paz, meus queridos irmãos. Uma noite maravilhosa para cada um de vocês. Alguns de nós trabalhamos durante o dia, alguns estão em quarentena, mas todos estamos na presença do Senhor. Às vezes nós desejamos que a nossa vida seja uma vida de contos de fada, filminho de sessão da tarde, né? Aquele filminho romântico que sempre termina o herói com a mocinha em festa. Mas a vida não é bem assim. A vida é cheia de altos e baixos. E a verdade é que esses altos e baixos, eles estão aí para nos fazer crescer. É um treinamento que nos faz amadurecer, que nos faz crescer, que nos faz ser pessoas melhores, porque nós temos um propósito. Então nós precisamos estar sempre atentos à voz do Senhor, e às vezes a voz do Senhor ela vem de forma sutil. Eu estava conversando com a irmã, e a gente encaixando alguns acontecimentos da vida dela, daí nós falamos, olha, Deus às vezes parece que Ele nos pede para montar um quebra-cabeça, e Ele não dá o quebra-cabeça inteiro para nós, e nem a foto do quebra-cabeça montado. Ele vai dando peça por peça, e nós precisamos encaixar. E no final o quebra-cabeça ele está montadinho, bonitinho, nós estamos felizes, nós estamos alegres, porque conseguimos montá-lo. E às vezes nós precisamos dar uma parada nessa montada aí, né, nesse montar deste quebra-cabeça. Às vezes precisamos parar porque precisamos ir no banheiro, alguém chama no portão, precisamos almoçar, precisamos atender alguém. E a vida sim ela vai, e às vezes demora um pouco para esse quebra-cabeça estar montado. Mas se nós estivermos atentos a todos os detalhes que Deus coloca no nosso dia a dia, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos ser diferentes. Eu gostaria de ler com os irmãos Apocalipse 21. Apocalipse 21. Hoje a gente não tem mais aquele problema, né, de falar, tem gente que não sabe abrir a Bíblia em Apocalipse, né? Porque hoje você vai na sua app, aí você vai no seu celular e só digitar lá e vai aparecer todos os livros, né? Apocalipse, último livro da Bíblia, último capítulo da Bíblia. E é interessante a palavra de Deus. O título seria Nova Jerusalém, mas eu quis trazer partes desse quebra-cabeça para você colocar no seu dia a dia. Apocalipse 21, 4 diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. O que o vencedor vai herdar? Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E mais ainda, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amados, passamos momentos difíceis a vida toda. Quando a gente é solteiro, a gente passa momentos difíceis porque somos solteiros. Quando entramos na fase de procurar um amado, uma amada, a gente acaba sofrendo em alguns momentos, porque às vezes nós entramos em relacionamentos que nos vão fazer ficar triste, chorar, sentir até desejo de morrer, sentiremos dor na alma, porque muitas das vezes nós não somos correspondidos. Então,
quando inicia-se a vida nessa fase de escolha para realizar esse sonho do casamento, a gente passa sofrimentos. Quando é para fazer a festa, quando é para deixar tudo preparado, sempre tem os pais da noiva e os pais do noivo, que todo mundo mete o bitaco. Daí, às vezes, tudo que estava certinho na cabeça do casal, por influência da mãe e da sogra, do sogro e do pai, eles têm que fazer algumas alterações, e quando é alteração que a sogra pediu, a nora ou o genro ficam tristes porque, eu vou ter que obedecer o fulano. Então você vê, acontece vice-versa e vai acontecendo isso aí. Mas lá na frente tem um momento de alegria. Mas aqui, o que tudo estava planejado para esse tal casamento, essa festa, a roupa, a maquiagem, às vezes sofrem alterações e o casal tem até algumas brigas por causa dessas coisas. É nessa fase. Aí você casa. Alguns de nós, né, quando jovens, amados, muitos de nós casávamos porque amávamos, porque amamos, mas a gente tinha uma lista de prioridade, e uma delas era fazer amor. É um momento de alegria. Mas daí a gente sai, faz a lua de mel, fica tudo bonitinho. Aí a gente volta para casa. Quando a gente volta para casa, é uma outra realidade. É uma nova ordem que vai começar, né? De repente, do nada, algo que eu nunca vi, nunca me preocupei, começa a aparecer na minha casa. Conta de luz, conta de água, conta de internet, cobrança daquilo que eu gastei para fazer o casamento. A comida que eu tinha na mão, a roupa que eu tinha lavado. Agora sou eu que tenho que fazer. Antes chegava tudo pronto, como se fosse um passe de mágica. Então a vida vai mudando, vai se passando as fases da nossa vida. Em algumas situações, os casais se separam. Em algumas outras situações, alguém vacila e comete o adultério, passa por momentos complicados. Alguns passam por isso e vencem, perdoam e voltam a amar o amor que Deus deu para cada um de nós. Mas muitos se separam. Mas o Senhor, quando nós estamos no Senhor, nós estamos firmados nele, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não é só lá na Nova Jerusalém, ou depois do arrebatamento, ou depois do milênio, seja quando for. Amados, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é presente. Ela não é passado e não é futuro, ela é para ser vivida hoje. Então o Senhor está dizendo para nós: eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Eu não sei o que você passou, mas eu sei que você passou. E seguindo essa nova ordem, a gente noiva, a gente casa, daí começa a chegar as contas, começam a surgir os problemas, chegam os filhos, a gente vai envelhecendo, e a gente passa por momentos difíceis, porque alguns de nós não estamos preparados para envelhecer. Nós achamos que íamos ser jovens a vida toda. E a gente passa por momentos de dor, de tristeza. Algumas pessoas envelhecem e ficam num estado tão complicado que desejam até a morte. Porque eles não esperavam que chegaria esse tempo. Mas chega. Aquela ordem passou e vai passando as fases da vida, criação de Deus, Deus que criou todos os ciclos. E nós precisamos compreender isso. E o principal, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Os casais, hoje, os casais estão mais em casa, né? Antes, a maioria se encontravam depois das 19 horas, saíam às 5, 6, 7, 8, 9 horas da manhã e passava todo um período separados e voltavam às 19, 20, 21 horas para casa, tomava banho, come alguma coisa, assiste alguma coisa, participa de uma celebração, de um culto, e daí vão deitar e dormem e a vida segue. Só que este momento novo que nós estamos vivendo, os casais estão mais tempo juntos. Os filhos iam para a escola, se viam pouco, e agora nós estamos nos vendo mais. E
Tem pessoas que estão angustiadas porque estão mais tempo com o cônjuge, porque perceberam que os filhos, eles gostam de brincar, eles gostam de bagunçar a casa, eles comem e, dependendo da fase, comem muito, e quer tudo na mão, e não lavam nada, e não fazem nada, querem tudo de mão beijada. E daí os pais entram em momentos de angústia, de dor. Existem pessoas que já tinham esquecido dessa vida, dessa realidade. E muitos acabam até chorando, de desespero. Mas o Senhor está dizendo hoje para você: eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. E não se preocupe, não fique pensando em morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois o Senhor está agindo, Ele está trabalhando, Ele continua sendo Deus. Ele continua querendo agir na sua vida, mas Ele só vai agir na sua vida se você der lugar para Ele agir. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Amados, a gente estava fazendo um serviço aqui na igreja, e eu fui ler um artigo de especialistas de psicologia, de mudança radical nos acontecimentos no meio da humanidade, e alguns dizem que o século 21 começa agora, depois da epidemia. Por quê? Porque os pais e filhos estão percebendo que são pais e que são filhos, que precisam se amar, que precisam se tolerar, que precisam ter paciência. Os comerciantes, os empresários, estão percebendo que precisam valorizar mais a mão de obra humana, o ser humano. Os empresários estão percebendo agora que não precisa de lucros exorbitantes, que precisaria estar funcionando e ter um pequeno lucro para que pudesse pagar os funcionários e ter o seu prolabore, né? Então a gente está vendo tudo isso. Hoje o home office, que era um negócio para poucos, muitos já estão vivendo isso. A tecnologia precisa atender melhor esta nova área que se manifesta nessa nova ordem. O home office, os aplicativos, os softwares, tudo. O computador em casa precisa ser melhor. Então está tudo mudando. E quando acabar tudo isso, e nós voltarmos à realidade do dia a dia, nós vamos observar muitas coisas. Nós vamos para o shopping, vamos pensar duas vezes em gastar naquilo que nós não precisamos. Será que eu preciso gastar mesmo? Será que não é melhor fazer uma reserva, caso surja alguma seta, algum laço, alguma coisa que o inimigo lance no meio da humanidade, que a gente precise ficar preso, em quarentena em casa, e eu preciso ter dinheiro, eu preciso valorizar mais a comida, o arroz e feijão, o que eu tenho em casa para comer, se tenho. Então quem tem, às vezes não valoriza o que tem, porque gostaria de ter outras coisas. Quem não tem nada, gostaria de ter o mínimo. Então nós vamos dizendo eles, e tem muita lógica isso, o mundo vai ser visto de uma forma diferente depois dessa quarentena, depois desse momento que nós vamos passar. Então essa fase é difícil, ela é difícil, mas o Senhor, Ele continua dizendo, essa palavra é para agora, não é para ontem e nem para quem não está ouvindo, é para quem está ouvindo. O Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não pode passar pela cabeça de um cristão, de um filho de Deus, de um filho amado de Deus, de um filho amado que recebeu de Deus um chamado, ele disse: eis-me aqui, ele aceitou esse chamado e ele passa a ser feito filho de Deus, quando ele recebe, a criatura quando recebe Jesus. Aí ela não precisa mais temer a morte, porque se nós passarmos por esse processo de morte, de separação aqui, aonde nós acordaremos? No paraíso, em algum dos céus, aguardando aquele momento do casamento de Cristo com a sua noiva, que todo cristão conhece e entende muito bem. Então o Senhor, Ele quer que você não se preocupe, porque Ele está no controle. Você só precisa andar nos caminhos de Deus. Ele diz, Ele manda escrever, escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Deus prometeu que Ele cuida dos seus. Deus prometeu que Ele trabalha em seu favor e Ele vai continuar trabalhando porque Ele prometeu, Ele é fiel e verdadeiro.
Quando nós duvidamos e nós sofremos, nós desejamos a morte, nós choramos, nós ficamos tristes, nós sentimos dores, é porque nós não estamos confiando plenamente naquele que nos tirou das trevas e trouxe para a sua verdadeira luz. Então, meus amados, em nome de Jesus, hoje é sexta-feira, começou o final de semana, nós falamos semana passada de sexta, sábado e domingo. Está começando o final de semana. Você precisa estar ligado em Deus, você precisa viver a vontade de Deus. Ele está assentado no seu trono e Ele disse: estou fazendo nova todas as coisas. Ele está fazendo novo na tua vida, mas você precisa andar na presença dEle, porque Ele quer te dar maturidade para vencer a sua luta, para vencer esse momento de crise. Além do vírus, você tem as suas crises. Tem as crises financeiras, tem as crises sentimentais, tem as crises familiares, as profissionais, as crises da meia-idade ou da idade avançada, seja como for. Sempre nós buscamos uma forma de estar em crise. Mas o Senhor não quer isso nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Ele está no seu trono, mas pela sua onipresença, Ele está com você, Ele está em você, que recebeu Jesus como Salvador. E Ele diz que quer fazer novas todas as coisas. E acrescenta: escreva isto, escreve na tábua do seu coração, escreve na tua mente, guarde as palavras de Deus, guarde essas palavras que trazem esperança e trazem vida, porque só assim, essas palavras vencem as suas crises, vencem os seus problemas e as suas angústias. A palavra de Deus, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz esperança, ela traz alívio. Ele nos diz, o Senhor, que nós precisamos vigiar e orar. Vigiar e orar. Se você vigiar e orar, você vai obedecer. Se você obedecer, você vai chorar de alegria, não de tristeza. É esquisito, né? Mas existem momentos que nos trazem tanta alegria que nós até choramos. A gente falou um tempo atrás de gravidez, né? A mãe, quando ela está passando ali pelo parto e quando o neném sai, né, para a vida aqui fora, ela sentiu dores de parto, mas quando a criança sai, mesmo em meio às dores que ela estava sentindo, quando ela vê a criança, ela se alegra ao ponto de chorar. É um choro de alegria, porque chegou com saúde, o meu bebê, a minha bebê, o meu herdeiro. Então a gente tem os nossos momentos que choramos, mas precisamos chorar de alegria. Existem momentos das tristezas, mas nós precisamos vencer isso, irmãos. Isso não é um estado. A tristeza é um momento que você passa e você pode decidir sair dele. As dores, elas vêm e vão. Quando você menos percebe, você está bem. Quando menos percebe, você está com a gripe, você está com dor de cabeça, está com dor na coluna, está com dor aqui, está com dor ali, está com dor lá. Mas essas coisas todas passam, mas a palavra de Deus, ela permanece, e a que permanece é: eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. As minhas palavras são fiéis e verdadeiras. Você precisa crer, meu amado. Você recebeu Jesus como seu Salvador, você está ouvindo este áudio, esse vídeo, você está vendo agora. Deus está falando com você, Ele quer mudar a sua vida. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O Senhor quer saciar todas as suas necessidades. Em Deus nós encontramos descanso, paz, conforto, satisfação. Amados, nós não fazemos as coisas para alcançarmos a salvação e o Salvador. Nós não estamos aqui na igreja hoje, preparando essa live com esses amados irmãos que estão aqui conosco hoje, porque nós estamos querendo alcançar alguma coisa. Nós já alcançamos em Cristo. Nós estamos aqui porque estamos satisfeitos com tudo que alcançamos e nós queremos retribuir, ministrando, pregando, louvando, adorando ao Senhor, para que chegue esta palavra, este louvor ao seu coração, e você viva o amor de Deus, você viva a palavra verdadeira e fiel do Senhor. E Ele garante: eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. Ele é tudo, Ele é o começo e Ele é o fim, amados. Você precisa do Senhor, você precisa de Jesus, você precisa entregar a Ele as angústias que você está passando. Você cometeu erros, os erros eles acontecem para que nós possamos aprender.
provados para ser aprovados. Nós somos provados para sermos aprovados. E você não pode ficar cometendo o mesmo erro sempre. É hora de você mudar. Nós não somos mais crianças. Nós não somos mais bebês espirituais. Nós precisamos crescer. No versículo 7 ele diz assim: o vencedor herdará tudo isso o quê? A promessa de que não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Que nós beberemos gratuitamente da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus. E você será o meu filho. E nós seremos os seus filhos. Amados, em nome de Jesus, você precisa vencer. Nós observamos que nós somos uma igreja de 50, 55 membros, entre flutuantes e entre discípulos fiéis. Somos uma igreja pequena, mas o Senhor está dizendo para você que você precisa perseverar até o fim, porque a promessa Ele já deu. Ele precisa que você acredite e tome posse dela, para que você seja vencedor, para que você não fique chorando sem necessidade, para que você não fique desejando a morte sem necessidade, já que o Senhor veio para te dar vida, e vida plena, vida abundante, vida eterna. O Senhor não quer que você fique chorando. E como alguns poderiam dizer, Deus está quebrando até esse paradigma da religião. Eu tenho que estar na igreja. Os irmãos já veem hoje é diferente. A nossa celebração é quinta, encontros de fé. Mas nós fizemos um trabalho aqui na igreja que não podia entrar. E daí a gente conversei com o pastor Luiz, conversamos com alguns irmãos. O que vocês acham e tal? Não, pastor, vamos fazer cesta então. Ué, qual o problema? Irmãos, nós precisamos deixar a religiosidade de lado. Hoje nós estamos fazendo a celebração online, na sexta, era na quinta, nós já quebramos um paradigma. Outro, tem muita gente que estava acostumada, culto de verdade é só na igreja. Se você estiver nessa, a gente já está há mais de 20 dias em casa. Irmão, você não tem mais fé. Se você não está fazendo a sua celebração em casa, e nós estamos dando a oportunidade, não só nós, muitas igrejas evangélicas estão fazendo celebrações online, para quê? Para que você sinta a presença de Deus, sabendo que Deus é presente na sua casa, nas suas casas e aqui. Deus é poderoso para agir e nos fazer sentir e vivermos dessa forma. Por isso que ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo. Ele está em todos os lugares. Ele vê tudo. Ele está vendo se você tem sido um cristão fiel, um discípulo fiel. E você precisa ser mesmo em meio a essa situação. Pastor, a gente podia levantar uma bandeira, brigar com o prefeito, que tinha que ter culto. Meus amados, a gente leu aqui em Apocalipse. Se você ler Daniel e Apocalipse, se for estudar um pouquinho sobre escatologia, você vai ver que teremos tempos difíceis. Em muitos países a igreja não pode se reunir como nós nos reunimos, livremente. O Senhor está nos ensinando a sermos verdadeiros e genuínos cristãos, fora das quatro paredes da igreja. E os olhos dele estão voltados para você o dia inteiro. Você continua servindo a Deus? Ou você só vai voltar a servir a Deus, lembrar de orar, lembrar de ler a palavra, deixar de ouvir um bom louvor, ou vai esquecer disso também, e só vai voltar isso quando a igreja voltar a se reunir fisicamente? Não, meu amado, isso é uma pequenez, é uma fé tão medíocre, e você não pode viver disso. Mas eu estou trabalhando, a gente sempre trabalhou. Eu estou cansado, todos nós trabalhamos e nos cansamos. A dona de casa trabalha feito maluca em casa. E às vezes o cônjuge acha que quem está em casa trabalhando não faz nada. Então o Senhor está mudando tudo isso hoje. A gente está compartilhando os afazeres domésticos em casa, o esposo, a esposa, os filhos. Isso é a experiência que Deus está nos dando, para dias mais difíceis que virão. Irmãos, não dá para ficar pregando aqui, vai ser tudo um mar de rosa até o arrebatamento da igreja. Não. A Bíblia diz que todas essas coisas que têm acontecido, de terremotos, maremotos, tsunamis,
pragas, peste, fome, essa imoralidade que nós estamos vivendo com relação à verdadeira família, isso são princípios de dores. Ainda não é o fim. Então, em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amados, eu conversando com essa família, eles estavam com um problema. Olha só como Deus age, meus amados. Eles compraram um cachorrinho de raça, esse que é da raça da Lessie. Tem alguns que lembram quem é a Lessie, outros não. O Collie lá, você já sabe. E é uma raça arteira, que cresce razoavelmente, né? E eles são agitadinhos, esses animaizinhos aí. Esses pets, né? E a pessoa colocou num apartamento. E bem nessa fase de quarentena. E a cachorrinha dá trabalho. Deu trabalho. Mas essa família está em casa, porque está em quarentena. Mas daí a família começou a refletir, poxa, daqui a pouco eu vou voltar para a faculdade, você vai fazer isso ou fazer aquilo. E como que ela vai ficar sozinha dentro do apartamento e ela é extremamente agitada? Aí começaram a orar, irmãos. Olha, às vezes você está orando e fala, nossa, que absurdo, o pastor dá um testemunho desse, falando de animal, de pessoas orando para resolver essa situação. E essa família, eles decidiram que era melhor passar esse cachorro, porque ela está, acho que com 2 meses. Passar para alguém que tenha mais espaço e mais tempo. Porque essa família, depois da quarentena, vai ter mais dificuldade para dar atenção devida para esse pet. E ora, e pede oração para a gente ora também, oramos, e apareceu alguém querendo o cachorro, e a pessoa sentiu que parece que, sentiu que aquela família não ia dar atenção, o carinho que aquele animalzinho merece. Aí apareceu outra pessoa que deu um contato de uma outra pessoa de uma cidade, Socorro, cidade Socorro, estado de São Paulo, interior de São Paulo. Socorro, guarde, Socorro. Aí, essa família queria com urgência o cachorro, a cachorrinha, e vieram buscar a cachorra, levar para Socorro. Só que eles já estavam pensando, essa família que pegou esse cachorro dessa outra família que ia estar sem condições de cuidar como esse pet exige atenção e cuidado. E essa família já tinha planejado tudo. Quando o meu pet chegar, o nome vai ser Sky. Sky é céu. E deu tudo certo. Foi para a família e tal. Mas essa família que ficou sem o seu petzinho, baixou aquele momento de tristeza. Porque eles estavam acostumados no apartamento com aquele animalzinho dócil. Quem tem pet sabe do que eu estou falando. Só quem tem, entende. Quem não tem vai achar que a gente é meio maluco mesmo. Irmãos, daí apareceu um dia os donos dessa cachorrinha chorando, triste e tal, e o telefone tocou. E do outro lado da linha tinha uma pessoa que disse assim: eu gostaria de ler um versículo da Bíblia para você. E a pessoa do lado de cá falou: pode, fique à vontade, pode ler. E era uma criança bem jovem, era bem jovenzinho, era bem jovem, não era adulto, era um adolescente, mais ou menos um adolescente. E esse adolescente disse que ia ler em Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amados, esse versículo mudou a vida de uma família. E olha a situação. A família estava chorando, estava triste, estava sentindo aquela dor na alma, quando a gente perde algo nosso, que a gente estima, que a gente ama. E veio do nada, essa pessoa disse que ela tem esse costume de pegar aleatoriamente um número de telefone, ligar e ler um texto bíblico para a pessoa que está do outro lado, se aceitar. A irmã aceitou, daí a gente estava conversando sobre isso, meus amados. Veja bem, a pessoa estava orando,
porque precisava passar esse pet, porque eles não iam conseguir cuidar. Aí Deus enviou alguém da cidade de Socorro. E essa família da cidade de Socorro já tinha planejado que mesmo que o pet tivesse um nome, ia ter outro, porque só tinha 2 meses. E o nome seria Sky, céu. E daí em seguida vem esse adolescente, essa criança, e lê, do nada, liga, a pessoa atende e aceita ouvir um versículo. E o versículo diz assim: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. A família estava sofrendo, estava angustiada. Será que eu fiz certo de pastar esse pet? Será que eu não fui precipitada? Irmãos, nós sabemos quando nós perdemos algo que nos é precioso. E vê esse versículo: enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amados, isso trouxe paz. Olha como Deus age. Veio alguém em socorro, ou de socorro, e pegou o pet e disse que o nome seria Sky, céu. De onde vem o nosso socorro? Do céu. E lá no céu tem o nosso maravilhoso, poderoso Yeshua, tem Jeová, Deus, o nome que você quiser dar para o nosso maravilhoso Deus. E ele traz essa paz para a pessoa. Ele se preocupou com algo que quem não tem acha que é ridículo falar sobre isso. Chorar por um pet, por um animal. É ridículo, só quem não tem pensa assim. Quem tem, sabe qual o sentimento que é de perder, de quando o seu pet está doente, precisa passar por alguma situação, precisa dar os comprimidinhos dele, você tem que enfiar a goela abaixo, como é um sofrimento. Só quem tem entende isso. Então, meus amados, o Senhor cuidou dessa família, por causa de um pet. Olha só, Deus se preocupou, quando viu o sofrimento e a angústia dessa família, por ver que ia ser difícil cuidar, porque ia crescer, é bem agitado, e um apartamento não daria certo. E daí acharam melhor passar, já que só está com uns 2 meses. Deus olhou e viu a angústia dessa família, e preparou uma família de socorro para pegar esse pet. E ainda o rebatizou como Sky, céu. E depois ainda vem que o Senhor diz que enxugará dos olhos toda lágrima. O Senhor traz conforto. E nesse caso, o Senhor olhou algo que parece que é tão inútil, é tão bobo. Você chorar, se preocupar por causa de um animalzinho. Não, você tem que se preocupar por causa de pessoas, por causa de ser humano. Não, Deus se preocupa e conhece o coração, a pureza do coração de cada um. Então o que eu estou querendo dizer para você com isso? Deus está olhando a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento. Mas essa família que precisava desfazer desse pet, o que eles fizeram? Oraram. E pediram, compartilharam e pediram oração. E o Senhor ouviu e respondeu. O Senhor quer cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. A dor de dente. Seja qual for o problema, o Senhor quer cuidar de você, em tudo. Entregue tudo ao Senhor, confie nele, porque Ele é Deus, Ele é fiel e verdadeiro, Ele é digno de confiança. Em nome de Jesus, meus amados, ao vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e você e eu seremos seus filhos. Você precisa acreditar. Os irmãos que vão cantar, né? Vocês precisam acreditar que o Senhor quer ouvir as tuas lágrimas, Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir a tua voz, independente do que seja o seu pedido, o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia. Ele quer cuidar de você, Ele quer tratar com você, Ele quer te abençoar, Ele quer te trazer paz e alegria, Ele quer tirar você dessa situação de choro e de tristeza. Então, todo momento, ore ao Senhor. Confie em Deus. Orar sem cessar. Fale com Deus de tudo. A gente tem às vezes o costume de achar que tem coisa que a gente não precisa falar com Deus, mas Deus quer falar com você. Deus quer agir na sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Receba essa palavra, em nome de Jesus.
o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você precisa estar nele e confiar nele. Amém? Nós vamos orar. E depois, hoje o Luiz está acompanhado com a Estherzinha, e eles vão cantar mais uma música para nós encerrarmos. Mas vamos orar, meus amados. Ore com a sua família. Abraça o seu cônjuge, abraça o seu filho e vamos fazer. Nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua atenção, pela sensibilidade que o Senhor tem, a minha e a angústia do meu amado, que está vendo esse vídeo, que está ouvindo essa mensagem. Senhor, que nós possamos compreender que o Senhor é o Deus que ama, que anseia, que nós o chamemos em oração, para compartilhar, para confessar as nossas angústias, as nossas dores, sejam pequenas, sejam grandes. O Senhor está sempre preparado para nos ouvir, com os ouvidos atentos, as mãos estendidas para nos levantar, e nós precisamos acreditar nisso. E hoje o Senhor nos fala que nós precisamos acreditar mais, que nós precisamos praticar mais a fé, que nós precisamos praticar mais a verdade da palavra de Deus, que nós precisamos viver diariamente esta palavra, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem tristeza, que a nova ordem está chegando, que o Senhor está pronto para buscar um povo que confessou Jesus Cristo como Salvador, um povo zeloso e de boas obras, e essas obras vêm através da palavra da verdade que liberta o homem. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada família que está junto nesse momento, abençoa, Deus, cada um que está vendo e ouvindo este vídeo, que o Senhor possa agir através do poderoso Espírito Santo presente na vida de todos aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Salvador. Em nome de Jesus, que a tristeza salte de alegria em todos os lares que essa palavra estiver chegando. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos a igreja do Senhor sobre a terra. Amém, Jesus. Que Deus abençoe, meus amados. Amém. Início essa palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Oh, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso
pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo és. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glória a Deus.